Olá, tudo bem? Professor Leanderson mais uma vez aqui com vocês, para a gente dar continuidade às nossas aulas de geografia, especificamente sobre o continente africano, tudo bem? Então pega o material de vocês, acompanha aqui a aula, certo? Vamos continuar falando sobre o continente africano, dando sequência ao capítulo 1, da unidade 5, África 1. Vamos lá acompanhar na lousa. Bem, só para fazer uma breve lembrança, trazer novamente vocês, certo, para o conteúdo, é válido lembrar que a gente iniciou, certo, falando sobre a regionalização do continente africano, certo? Apresentamos as duas formas de divisão, que é a geográfica e a histórico-social. Com isso, a gente sabe que a África pode ser dividida em dois aspectos, que é o aspecto que divide a África em África do Norte e África setentrional, ou África setentrional e a subsaariana, perdão, e a África que é dividida, certo, a partir das suas condições geográficas, beleza? Então a gente veio falando sobre isso na aula anterior, falamos um pouquinho sobre a questão dos desertos e hoje nós vamos a partir daí. Quero que vocês acompanhem aí na página 207, como bem está, certo? Visível aqui para vocês, onde nós vamos apresentar um pouquinho de alguns desertos importantes no continente africano. O principal deles, que eu acredito que vocês já ouviram falar bastante, é o do Saara, mas nós temos outros, certo? Que devem ser também lembrados, destacados. Na África, destacam-se os desertos do Saara e da Namíbia, certo? Assim como também do Kalahari, beleza? Então vamos falar um pouquinho de cada um, O deserto do Saara é o maior deserto quente do mundo, certo? Todos já fizeram a associação aonde está a localização geográfica desse grande deserto, e aqui nós podemos ver a área de atuação do mesmo, certo? Aqui localizado na parte central do continente africano para o norte. Assim, o deserto do Saara também deve ser entendido como o maior deserto quente do planeta, beleza? E cobre todos os países da África do Norte, além do Sudão, Mali, Níger, Chad, certo? E composto basicamente por areia. Assim, também devemos destacar a aparição de alguns oásis, que são pontos isolados no deserto, em que há a presença de vegetação mais alta, exuberante, inclusive de algumas árvores. E sua ocorrência está ligada à presença de água doce em nascentes e lagos, ou seja, o afloramento do lençol freático. Nessas áreas de maior altitude, nós vamos perceber a presença dessas nascentes. Inclusive aqui na nossa realidade, bem próximo da gente, as áreas de maior altitude são as áreas que têm nascentes de rios importantes, como Maranguapinho, certo? Cocó, entre outros, ok? Então nas áreas mais elevadas do deserto do Saara, nós vamos também perceber, certo? O afloramento do lençol freático, a aparição de água doce e assim a formação desses oásis. Estudos mostram que o deserto do Saara está se expandindo, está em um processo de expansão, e isso é preocupante, ter um condicionamento físico, certo, que impede a população de ter acesso à vegetação, certo, assim, consequentemente, à produção agrícola, e saber que está em expansão é um fator que deixa muita gente ali intrigada, certo? Porém, válido lembrar também que as áreas, sem o manejo correto da agricultura, também afetam esse processo, ok? Para tentar conter o avanço do Saara na sua margem sul, ou seja, mais abaixo, desde 2007 estão sendo plantadas árvores, formando uma grande muralha verde da África. Olha aí, então quer dizer que nesta região aqui, como vocês bem podem perceber acompanhando o livro ou por aqui, está sendo plantado insistentemente uma grande muralha verde
para impedir o avanço do deserto. Já pensou se esse deserto ganha força e sai tomando todo o continente? Um continente que já é cheio de problemas, ainda mais com essa expansão do deserto do Saara, deixando as condições naturais cada vez mais difíceis para a população que lá vivem. Mas é isso daí, né? Vamos continuar, vamos passar para a página 208. Só um instantinho. Deixa eu só subir aqui. Não, na outra página. Tem uma página de... Isso. Ok, pronto, deu tudo certo. Continuando falando sobre a Namíbia e o Kalahari. Outros dois desertos que são destaques no continente africano, né? O deserto da Namíbia, que se estende pela faixa litorânea da Namíbia, da Angola e da África do Sul, é o mais antigo da Terra e com as maiores dunas, que podem chegar até 300 metros de altitude. 300 metros de altitude, gente, é muito alto, né? Assim, nós podemos ter por base a Serra da Pacatuba, que tem um pouco mais de 400. Então, essas dunas são altíssimas, ok? Assim como no Saara, as espécies vegetais são xerófilas. Plantas xerófilas são plantas que estão adaptadas a longos períodos de estiagem, ou seja, a seca, certo? Apesar da aridez, é possível encontrar árvores desse deserto, como a acácia, certo? Endrioloba, além de animais de grande porte. Dando continuidade, na mesma faixa de latitude do deserto da Namíbia, só que na parte mais interior do continente, apresenta-se aí outro grande deserto, o Kalahari, que se estende por cerca de 900 mil quilômetros quadrados. Ele abrange parte dos territórios de Botsuana, da Namíbia e da África do Sul. E devido ao clima semiárido, observam-se áreas de vegetação estépica, com maior diversidade de espécies de plantas. Gente, quando a gente fala em clima semiárido, será que a gente faz alguma associação com a nossa realidade? Acredito que todos vocês escutaram, né, já conhecem as características do clima semiárido. É um clima ali que tem uma distribuição pluviométrica baixa e de forma irregular, concentrada em alguns meses do ano. Então, nesta região de clima semiárido, apresenta-se, né, essa formação desértica e, por ser semiárido, tem um pouquinho mais de vegetação, né, e a vegetação específica é a que nós chamamos de estépica, né, dos estepes, vegetação baixa, vegetação ali que não é uma vegetação de grande porte ou florestal. A população típica da região são de bosquimanos, certo? São grupos de caçadores e coletores nômades que habitam o Kalahari há mais de 20 mil anos. No entanto, as dificuldades de acesso à água e a perda de terras têm ameaçado o modo de vida desse povo, beleza? Se possível for, faça uma pesquisa sobre esse povo que habita essa região e veja quem são eles, né? Que tipo de desenvolvimento social eles têm, como eles têm, tomam, certo, a sua vida. Então, é bacana que vocês mergulhem fundo no conteúdo e busquem aprofundar seus conhecimentos. Aqui vai falar sobre a questão do estepe, né, como já falei para vocês, e aqui os membros daquela sociedade que eu pedi para que vocês pudessem, se quisessem, né, que eu acho super interessante, vocês pesquisassem para se aprofundar sobre o conteúdo e ver que tipo de realidade, certo, eles estão inseridos. Assim, certo, vamos começar a falar de outras questões relacionadas à vegetação, pois como dito lá na aula anterior, o continente africano ele é o mais tropical, certo? Tem meio que um espelho ao meio e reflete, certo, todas as características climáticas e de vegetação, tanto no norte quanto no sul. E mesmo na parte centralizada, onde parte ali o continente, onde é partido o continente pela linha do Equador, nós temos ali florestas,
certo? E para ter floresta é necessário a gente associar com climas quentes e úmidos. Nós nunca vamos, certo? Caracterizar uma floresta densa, verde, sempre, como é o caso dessa foto aí, onde tem esses gorilas, certo? Há uma região que não chove, há uma região que não é úmida, beleza? Então essa região específica é quente e úmida. A vegetação é sempre verde e de grande porte. Então, associada aos climas quentes e úmidos, como o equatorial, as formações florestais se estendem por diferentes regiões da África, onde o seu maior destaque, certo, está no litoral da África Ocidental. E são constituídas de vários estratos, desde gramíneas até grandes árvores. As plantas são perenes, preste atenção, ó, não perdem as folhas, com folhas verdes e latifoliadas. Essa é a característica da biologia da região. Plantas perenes que passam o ano inteiro sem perder as folhas, diferente da nossa realidade, certo? Devido à falta de água, as plantas têm que jogar suas folhas fora, certo? Mas nessa região não, devido à grande umidade, elas conseguem ali concentrar e segurar suas folhas por todo o período do ano. E também são caracterizadas como largas, folhas largas, certo? Latifoliadas. A maior, certo, floresta na região é a floresta do Congo, certo? E ela é bem próxima do que nós conhecemos aqui no Brasil como a floresta amazônica. Logo, as duas estão na mesma faixa latitudinal. Então, as características são bem semelhantes. Ela se estende pela bacia hidrográfica do Congo, que nós vamos já dar uma visualizada rapidinha também, né? Sendo a segunda maior bacia hidrográfica do mundo e assim também a segunda maior floresta tropical do mundo. E apresenta também uma rica biodiversidade. E o seu símbolo maior é o gorila. Já as savanas, acredito eu que as savanas é aquele marco que vocês já conhecem do continente africano, né? Onde a vegetação é de médio porte, algumas árvores com troncos retorcidos, certo? A presença de alguns baobás. Então, essas savanas encontram-se às margens das florestas e estendem-se por grande parte do continente. São as formações vegetais associadas ao clima tropical, com verão quente e úmido e inverno seco. Beleza? Quero que vocês acompanhem aí no livro de vocês. E vamos chegar às paisagens mediterrâneas. Como o nome indica, estão relacionadas às áreas às margens do mar Mediterrâneo, ou seja, lá no norte do continente, tá bom? E são encontradas também lá no extremo sul. Elas estão associadas ao clima mediterrâneo, onde a característica principal é ter um inverno úmido e o verão seco, certo? E a vegetação mediterrânea possui árvores esparsas, arbustos e vegetação um pouco mais baixas. Suas plantas são adaptadas a um período seco, tendo como exemplos a oliveira, a azinheira, o sobreiro, certo? Entre outros. Tudo ok? Chegando até o outro ponto, né, que é a geologia e o relevo. Todo mundo entende que o relevo é aquele modelo da superfície terrestre, conjunto de altos e baixos, né, que nós podemos perceber. E a África, como vocês sabem, como vocês aprenderam, certo? Ela se desprendeu da grande massa territorial que formava um só bloco, um só continente, que era a Pangeia. A África fazia parte da Gondwana, certo? Um supercontinente no qual também a América do Sul, que nós estamos, fazia parte, apresentando assim um perfeito encaixe entre os dois, certo? Então, desta forma, há semelhanças geológicas entre os dois continentes. A Cordilheira do Atlas foi formada na época da Gondwana, certo? E está localizada ali ao norte do território africano. Bem aqui, ó, especificamente nessa região. Beleza? Essa cordilheira abriga a nascente de alguns rios perenes, ok?
que correm em direção ao mar Mediterrâneo, nascente de rios e correm em direção ao mar Mediterrâneo, certo? E de alguns rios temporários também. Passar um pouquinho para falar sobre o Vale do Rift. Mais ao leste há uma série de planaltos cristalinos, bastante desgastados pelo processo erosivo, formando tabuleiros, porém, há alguns com altitudes mais elevadas, como o Planalto da Etiópia e o Planalto dos Grandes Lagos. Ambos fazem parte de uma formação geológica chamada Vale do Rift. Onde está localizado esse Vale do Rift? Aqui, pessoal, ó, nesta região, correndo certo risco do chifre da África ser separado com o passar do tempo do restante do continente. Rift, para quem não lembra, é uma associação à característica, certo, da quebra da placa tectônica. Não somente da quebra, mas também da separação. Ou seja, a placa tectônica aí, certo, está com fendas que vão se separar com o passar do tempo. E nós a chamamos de rift. Nessa região existem alguns planaltos, vocês podem perceber aí pela cor indicada no mapa, e também a formação de alguns lagos existentes na região. Ok? Então, falando do Vale do Rift, vamos passar um pouquinho e vamos para a hidrografia, né? Como eu falei, no Vale do Rift encontram-se alguns lagos, né? O Victoria, Tanganica, Niassa, entre outros, certo? Assim, ao longo do Vale do Rift, né, na África Ocidental, está localizado o Chad, que é abastecido principalmente pelo rio Chad. O lago Chad é fundamental para o abastecimento de água dos países pelos quais passa. Ao se falar da África, nós estamos falando também de problemas relacionados, né, à hidrografia, beleza? Deixa eu só passar um pouquinho aqui para vocês, para a gente já finalizar. Aí nós vamos finalizar o conteúdo de hoje, pessoal, falando sobre as bacias hidrográficas. Vocês lembram que bacia hidrográfica significa uma área banhada por um rio principal e os seus afluentes. Dentro do continente africano, nós temos como destaque a bacia do rio Congo, a bacia do rio Níger, certo? E a bacia do rio Nilo. Como eu também falei anteriormente, ó, a bacia do Congo é a segunda maior do mundo. Segunda maior do mundo. Qual é a primeira maior bacia do mundo, hein? Bacia do rio Amazonas, certo? Aqui que corre a maior parte dela no território brasileiro, tá? É o mais profundo do planeta, o rio Congo é o mais profundo do planeta e o segundo rio com maior vazão, perdendo também do nosso rio Amazonas. A bacia do rio Nilo tem uma área de aproximadamente 3,84 milhões de quilômetros quadrados, é um dos rios mais extensos do mundo e passa por 7 países. E, importante também, a questão histórica, né? Corta o deserto e vai meio que permitir a história, né, da civilização egípcia. A bacia do Níger, certo, é a terceira maior da África e a principal da região ocidental do continente. O rio Níger nasce na fronteira entre Serra Leoa e Guiné e corre para o nordeste, cortando 3 países em seu percurso, certo? No entanto, o mau manejo de suas águas e as alterações climáticas têm ameaçado a qualidade e a quantidade de recursos hídricos da bacia. Para finalizar, litoral e mares, a África é banhada pelos oceanos Atlântico e Índico, a gente pode observar lá no mapa, e apresenta um litoral pouco recortado, e há 2 principais golfos, né? O do Guiné e o de Aden. Há também 2 importantes mares, certo? Que é o Mediterrâneo e o Vermelho. O mar Mediterrâneo é historicamente uma importante rota comercial para linkar, certo? O continente africano, o continente asiático e o continente europeu. E o mar Mediterrâneo se comunica com o mar Vermelho a partir do canal de Suez, certo? Que ali faz uma ligação entre esses 2 mares, ok? Então, pessoal, vou me despedindo, deixo, né, a atividade separada para que vocês possam trabalhar, revisar o conteúdo e a gente na próxima aula fazer, certo? Todas as nossas, tirar nossas dúvidas. Então, um forte abraço e até mais.